Sejam bem-vindos ao curso Latim em Libras. Nesta lição, estudaremos a segunda declinação. Nomeadamente, vamos estudar os substantivos masculinos, femininos e neutros. Vale recordar que a maior parte dos substantivos nesta declinação são masculinos ou neutros. No entanto, existem alguns poucos substantivos femininos. Também nesta declinação, estudaremos os adjetivos masculinos e neutros. Vale recordar que não existe adjetivos femininos na segunda declinação. Então, vamos lá. Existem três formas de declinar a segunda declinação. Normalmente, os manuais e os professores chamam estas três formas de tipo. O primeiro tipo são aqueles em que o nominativo singular terminam em us. Neste caso, nós encontraremos substantivos e adjetivos masculinos e também substantivos femininos. No caso, não existe adjetivos femininos. Estamos recordando aqui. O segundo tipo são aqueles em que o nominativo singular termina em er. Encontraremos aqui substantivos e adjetivos masculinos. E o terceiro tipo é aquele em que o nominativo singular termina em Neste caso, são substantivos e adjetivos neutros. Isso significa o quê? Quando nós vamos ao dicionário e procuramos, por exemplo, a palavra dominus, nós vamos então aqui perceber como esta palavra está grafada no dicionário. Dominus. Observe que ela conclui em us. Isso significa que pertence ao primeiro tipo. Vamos ao dicionário procurar outra palavra. Encontramos então ager. Observe bem que ager termina em er. Isto significa que esta palavra pertence ao segundo tipo. Vamos ver uma terceira palavrinha. Bellum. Neste caso, quando eu observo a palavra, ela termina em significa que o nominativo terminado em pertence ao terceiro tipo. Bom, a outra coisa que eu preciso perceber é como eu sei que estas três palavras pertencem à segunda declinação. É que todas elas, após a vírgula, eu vou encontrar a desinência i, no caso dominus, aqui no caso ager, gri, e também bellum, i. Também os dicionários vão me dizer se é um substantivo masculino, por exemplo. Aqui embaixo também no ager, substantivo masculino. E no bellum, substantivo neutro. Este N significa neutro. Vamos observar quais são as desinências que compõem a segunda declinação, iniciando pelo primeiro tipo. Quero lembrar que as desinências são aquelas partes no final de uma palavra que pode ser modificada. Então, vamos lá. No primeiro tipo, nós encontraremos estas desinências. Nominativo singular, us, plural, i. Vocativo, e, no singular, i, no plural. Acusativo, no singular, os, no plural. Genitivo, i, no singular, orum, no plural. Dativo, o, no singular, is, no plural. Ablativo, o, no singular, is, no plural. Vamos ao segundo tipo. Observe que as desinências permanecem as mesmas. O que se modifica unicamente são as formas do nominativo e vocativo no singular, que neste caso as palavras terminam em er e não em us ou e, como é no primeiro tipo. No terceiro tipo, teremos também uma pequena alteração. Neste caso, ao invés de er ou us no nominativo, nós teremos E no vocativo singular, também, ao invés de e ou er, teremos Neste caso, vamos observar que o nominativo, o vocativo e o acusativo neutro
são escritos da mesma forma, ou seja, todos três terminam em um. E no plural, adquire uma nova forma também igual para nominativo, vocativo e acusativo, que passa a ser grafado em A. Agora, observe bem, nós vamos declinar, obviamente, dominus como o primeiro tipo. E vamos declinar o ager, vírgula, gri, como segundo tipo. E o bellum vai ser declinado no terceiro tipo. Então, no primeiro tipo, vamos declinar a palavra dominus, é um substantivo masculino, que significa senhor ou dono. Assim fica a sua declinação. Observe que as desinências são aquelas partes que vai se modificar no final. O radical permanece sempre o mesmo, certo? Então, nós vamos ter nominativo dominus, vocativo domine, seguindo uma outra desinência, acusativo dominum, com outra desinência, genitivo domini, dativo domino, o ablativo também é igual, neste caso, ao dativo, domino. Esta aqui foi a forma do singular. Vamos ver agora no plural. O nominativo é domini, o vocativo também, então são iguais. O acusativo é dominos, com outra desinência. O genitivo, dominorum. O dativo e ablativo se escrevem da mesma forma, dominis. No segundo tipo, nós vamos declinar a palavra ager, que significa campo, um campo cultivável, e que em latim é um substantivo masculino. Fica assim a sua declinação. Então, como está enunciado, o nominativo ager, o nominativo e o vocativo serão escritos da mesma forma, ager. Mas observe que após a vírgula, o que nós temos aqui é um genitivo. Só que a desinência do genitivo é apenas o i, ou seja, o que está antes faz parte do radical. Então, vamos isolar. Aqui está o genitivo na declinação, o i pertence à desinência do genitivo, da segunda declinação, e o gr pertence ao radical. E é o genitivo que vai me dizer qual é o radical desta palavra, e não o nominativo. Isto é um fenômeno que nós temos que ter bastante atenção, porque é uma tendência muito comum na terceira declinação e também aqui na segunda declinação, nomeadamente neste segundo tipo, ok? Então, vamos seguir. Sabendo que o genitivo me deu o radical, nós vamos então agora ao acusativo, agrum, o genitivo já li, agri, o dativo e o ablativo são iguais, agro. Vamos ao plural. Nominativo e vocativo, agri, acusativo, agros, genitivo, agrorum, dativo e ablativo são iguais, agris. O terceiro tipo da segunda declinação, nós vamos declinar a palavra bellum, vírgula i, substantivo neutro, que significa guerra. O terceiro tipo restringe-se a substantivos e adjetivos que são neutros. Então, vamos lá. Observe que o nominativo, o vocativo e o acusativo são iguais tanto no singular quanto no plural. Bellum e bella. No genitivo, nós vamos ter belli no singular e bellorum no plural. Ao passo que o dativo e o ablativo serão iguais no singular, bello, e iguais no plural, bellis. Vamos observar agora como se utiliza os substantivos da segunda declinação em uma frase, comparando aqui o singular e o plural. Elegemos para esta ocasião a palavra dominus e vamos começar pelo nominativo no singular. Neste caso, dominus laetus est significa o Senhor está alegre.
Agora, se eu quiser colocar esta palavra, o Senhor, no plural, terei que escrever Domini, ou seja, Domini laeti sunt, ou seja, os senhores estão alegres. Bom, neste caso, laetus é um adjetivo. Aqui está no singular e aqui está no plural. Só que nós vamos estudar os adjetivos em uma lição específica, certo? É que neste caso também o substantivo e o adjetivo eles estão concordando, porque este substantivo, dominus, está sendo adjetivado por laetus. Por isso eles estão escritos da mesma forma, dominus e laetus, com a mesma desinência. Quando vai para o plural, domini laeti, ou seja, desinência do singular, como está aqui, e desinência do plural, como está do outro lado. Vamos agora ao vocativo no singular, que terá que ser escrito com E no final. Domine, magnus és, ou seja, ó Senhor, és grande. Neste caso, ó Senhor é extraído de domine. Passando para o plural, eu vou ter agora a forma domini. Domini, magni estis, ou seja, ó senhores, sois grandes. Vamos agora para o acusativo singular, que neste caso se grafa como dominum. Dominum ego amo, ou seja, eu amo o Senhor. No plural, dominum passa a ser grafado como dominus, ou seja, dominus ego amo é eu amo os senhores. Observe que a frase de cima é singular e a frase de baixo é plural. E isso é dito pela desinência um ou desinência os, que marca o acusativo singular e o acusativo plural. Vamos ao genitivo. O genitivo singular significa domini. Se escreve domini. Neste caso, domus domini, ou seja, a casa do Senhor. Passando para o plural, terei dominorum. Villa dominorum. Dominorum, neste caso, significa a casa dos senhores. A casa, na verdade, vem de villa. Dominorum é dos senhores. Vamos ao dativo domino no singular. Poeta rosam domino dat, ou seja, o poeta dá a rosa ao Senhor. Se eu quiser passar para o plural, utilizarei dominis, ou seja, poeta rosam dominis dat. O poeta dá a rosa aos senhores. Agora, por último, nós temos o ablativo singular, domino. Como fica? Poetae cum domino sunt, ou seja, os poetas estão com o Senhor. Passando para o plural, o ablativo será escrito como dominis, ou seja, poetae in dominis sunt. Então, os poetas estão com os senhores. Este foi mais um vídeo do projeto Latim Libras, ministrado pelo professor Everson Fernandes Grisosti, interpretado por Antoniele Andrade da Silva, editado por Carlos Eduardo da Silva Sichan e coorientado pela professora de Libras Adriana Souza. Convidamos vocês a visitarem a nossa página latinitatis.com, a nos enviar alguma mensagem, caso tenha alguma dúvida sobre o projeto Latim em Libras, que é um projeto de extensão financiado pela PROEX na Universidade do Estado do Amazonas e desenvolvido no Centro de Estudos Superiores de Parintins.